Olá pessoal, tudo jóia? Mais um Mapeando o Direito, mais uma aula sobre direito constitucional. E continuamos nossos estudos sobre controle de constitucionalidade. Na aula de agora eu quero falar com vocês sobre o controle difuso e o recurso extraordinário, né? Que é o final, que é onde termina o controle difuso, o controle incidental de constitucionalidade. Vamos lembrar rapidamente como é que é o controle difuso, esse controle feito sempre num caso concreto, feito por qualquer magistrado? Vamos lá então. Nós temos uma sentença proferida por um juiz, certo? Essa sentença pode ser submetida a um recurso de apelação, não é? O sucumbente na ação pode interpor um recurso de apelação que será julgado por um tribunal através de um acórdão, certo? E desse acórdão ainda é possível recurso extraordinário, certo? O que é que nós temos aqui? O primeiro grau de jurisdição, o segundo grau de jurisdição e a instância extraordinária, onde será julgado o recurso extraordinário, que é o Supremo Tribunal Federal. Perfeito, gente? Bem, lembrando que nesse controle difuso, o que é que aconteceu? Tivemos um fato, certo? Lá na petição inicial, quando iniciou-se o processo, tivemos um fato que foi narrado, que é o nosso caso concreto. Esse fato narrado foi subsumido ao direito, né? Foi encaixado na lei, certo? Daí se extrai uma conclusão. Fato mais direito. O fato mais direito é sempre possível de discussão nas instâncias ordinárias, tá ok? Na instância ordinária é possível discutir fato e direito. No entanto, lá nas instâncias extraordinárias, não podemos discutir o fato, certo? Nas instâncias extraordinárias, somente o direito, tá joia? E o controle de constitucionalidade vai estar aqui. Como é que se discute fato num processo? O fato é discutido através de provas, não é? O autor alega um fato, o réu alega outro fato. Estes fatos terão que ser demonstrados para o juiz. Como? Provas, testemunhas, documentos, perícias, certo? O direito a gente não prova, pelo menos, não o direito federal, né? O direito é um estudo, né? O direito não é objeto de prova, salvo exceções, né? Por exemplo, norma internacional, tá ok? O direito, então, ele é estudado e aplicado em relação ao fato provado. Atenção, nas instâncias extraordinárias, eu não posso levar fatos, eu só posso levar a discussão sobre a norma jurídica. Perfeito, gente? Legal. O que é que forma a instância ordinária? A instância ordinária, ela é formada pelo primeiro grau de jurisdição e pelo segundo grau de jurisdição. Portanto, os juízes monocráticos, juízes de primeiro grau e os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, compõem a instância ordinária. Portanto, a tua última oportunidade de discutir a interpretação de uma prova, discutir um depoimento de uma testemunha, discutir uma perícia, a última oportunidade é no Tribunal de Justiça, TRF, ou seja, e equivalentes, ou seja, no segundo grau de jurisdição. Porque na instância extraordinária, você não pode levar o fato, não vai levar nenhuma discussão relacionada à prova. Na instância extraordinária, você só pode discutir a interpretação da norma jurídica. Daí a instância extraordinária, formada pelo Supremo Tribunal Federal, onde vai o recurso extraordinário, e é aqui que está o nosso controle de constitucionalidade, tá? Mas também compõe a instância extraordinária os outros tribunais superiores com os recursos especiais. Mas o recurso especial, por exemplo, um recurso especial interposto para o Superior Tribunal de Justiça, nesse recurso especial eu vou discutir a interpretação de lei federal. Recurso especial para o Tribunal Superior do Trabalho, eu vou discutir a legislação do trabalho. Agora, se eu quero discutir Constituição Federal, uma questão constitucional, daí eu tenho recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, e é no recurso extraordinário que está a ponta final, né, do nosso controle de constitucionalidade difuso, tá ok, gente? Então, conversar um pouco sobre o controle, sobre o recurso extraordinário. Onde é que você vai encontrar
as normas jurídicas básicas para entender o recurso extraordinário. Na própria Constituição Federal, tá? Constituição Federal, artigo 102, inciso 3, o recurso extraordinário é de competência do Supremo Tribunal Federal, está ali a referência sobre essa competência, artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. Já no Código de Processo Civil, e evidentemente aqui é o atual Código de Processo Civil, do artigo 1029 e seguintes, 1029 para frente, você tem a regulamentação conjunta do recurso extraordinário e do recurso especial, também lá no Código de Processo Civil. Aqui é a regulamentação básica, né? Não vou nem me arriscar a falar de processo penal, processo trabalho, que desse negócio eu não entendo não, tá ok? Gosto é de processo civil e direito constitucional. Legal, gente? Beleza. E aqui na Constituição Federal, artigo 102, inciso 3, ali nós temos as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, que são essas aqui, bem tranquilo, bem fácil, tá? Quando o acórdão do tribunal, quando o acórdão contrariar dispositivo da Constituição Federal, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Quando é que cabe recurso extraordinário? O acórdão proferido no TJ, no TRF, contrariou o dispositivo da Constituição, declarou inconstitucionalidade de tratado e lei federal. Olha só, aqui está o nosso controle difuso, não é? Lá no tribunal, mas lembra da cláusula de reserva de plenária, no artigo 97. Lá no tribunal foi declarada a inconstitucionalidade de uma lei federal ou de um tratado. Cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Também, quando o acórdão do tribunal julgar válida a lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição, ou julgar válida a lei local contestada em face de lei federal. Aqui são as 4 hipóteses de cabimento de recurso extraordinário, de acordo com o artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, ok? Então é o seguinte, a coisa vai afunilando quando a gente vai indo para o Supremo Tribunal Federal. O juiz de primeiro grau, ele pode deixar de aplicar uma lei alegando que aquela norma jurídica é inconstitucional. Ok. Já no âmbito dos tribunais, a gente já viu isso em outro encontro, no âmbito dos tribunais, um tribunal só pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei, ou seja, deixar de aplicar uma lei por inconstitucionalidade desta lei pelo seu órgão pleno ou pelo seu órgão especial. Os órgãos fracionários dos tribunais não podem declarar inconstitucionalidade de lei. Isso é a cláusula de reserva de plenário, tá ok? Então nota que vai cada vez ficando mais difícil, mais restrito, melhor, o controle difuso de constitucionalidade. Para ir para o Supremo Tribunal Federal, além de ser apenas nessas hipóteses fechadas que a gente acabou de ver do artigo 102, inciso 3, o recurso extraordinário, quem vai escrever no recurso extraordinário, tem que demonstrar para que ele seja admitido, ou seja, são requisitos de admissibilidade de um recurso extraordinário, o pré-questionamento e a repercussão geral. O pré-questionamento é o seguinte, demonstrar que no acórdão do tribunal, que eu quero então agora levar ao Supremo Tribunal Federal via recurso extraordinário, demonstrar que nesse acórdão foi debatida uma questão constitucional. O pré-questionamento, na verdade, é demonstrar uma daquelas hipóteses que estão no artigo 102, inciso 3, que acabamos de ver. E a repercussão geral? Repercussão geral foi uma novidade, não tão novidade, né, mas já estamos em 2017, foi novidade lá em 2004 com a emenda constitucional número 45, tá ok? O que é essa repercussão geral? É que não é só escrever o recurso extraordinário. O recurso extraordinário só será admitido se o recorrente demonstrar a repercussão geral das questões discutidas no caso. Nos termos da lei, essa lei a gente vai ver Código de Processo Civil, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Então, além de demonstrar o pré-questionamento, ou seja, além de demonstrar que o acórdão que eu quero levar para o Supremo Tribunal Federal via recurso extraordinário encaixa-se numa daquelas hipóteses do artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, por força do artigo 102, parágrafo 3º também da Constituição Federal, esse recurso extraordinário somente será admitido lá no STF se houver repercussão geral das questões ali tratadas. E o que deveria ser essa repercussão geral? Vamos lá para o Código de Processo Civil, artigo 1035 do Código de Processo Civil.
O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral. Ok, o artigo 1035 do CPC está meio que repetindo, né, o que tem no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal. Olha agora o parágrafo 1º do artigo 1035 do Código de Processo Civil. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, tá ok? Essa questão de ultrapassar os interesses subjetivos do processo, uma eventual objetivação do recurso extraordinário, vamos tratar em outra aula quando discutirmos os efeitos do controle difuso e do controle concentrado. Daí a gente vai comentar rapidamente a teoria dos motivos determinantes dessas decisões aqui. Por enquanto, onde é que fica com isso por enquanto? Onde é que você encontra a definição de repercussão geral, que é um requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário? Está aqui no Código de Processo Civil, parágrafo 1º do artigo 1035. Questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse o interesse das partes, o interesse subjetivo, ou seja, o interesse de autor e réu, os interesses que eles estão discutindo no processo. E a propósito, tá? O controle difuso de constitucionalidade sempre gera a repercussão geral. A gente vê isso no parágrafo 3º, tá aqui ele, o parágrafo 3º do artigo 1035 do Código de Processo Civil. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que, inciso 1, contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF, ok? Inciso 2 foi revogado. Inciso 3, tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, que é aquela cláusula de reserva de plenário que estudamos em outra aula. Nota então que sempre que houve o controle difuso de constitucionalidade no tribunal, eu tenho repercussão geral para o meu recurso extraordinário, para levar então aquele caso até o STF. Beleza, gente? É isso aí então. Isso daqui foi uma rápida conversa sobre controle difuso de constitucionalidade e recurso extraordinário. Legal, gente? Espero que tenham gostado. Nos vemos em outro encontro para estudar então daí o controle concentrado de constitucionalidade, bem como outros assuntos. Grande abraço, até mais, pessoal. Tchau, tchau.